Parecem meros fios de aço trançado, mas juntos eles sustentam estruturas colossais, desafiando o tempo e a gravidade. Um exemplo monumental é a Ponte do Brooklyn, que se mantém firme há mais de um século, suspensa por uma teia de 14 mil milhas de cabos de aço. A fonte dessa resiliência notável reside inteiramente no processo de fabricação, uma jornada que transforma a matéria-prima em um material capaz de suportar missões críticas. Tudo começa nas minas de minério de ferro e segue para o coração pulsante das usinas siderúrgicas. Lá, ligas metálicas são fundidas em temperaturas incandescentes, moldadas em tarugos e submetidas a inspeções rigorosas. A partir daqui, o metal é estirado em fios e depois torcido para formar os cabos finais, prontos para servir a projetos ao redor do mundo. É essa transformação precisa, do detalhe técnico às máquinas massivas, que explica como o aço pode resistir por décadas, mesmo sob as condições mais severas. Nasceu das profundezas da Terra, para redefinir os limites do céu. O cabo de aço surgiu na década de 1830, no interior das minas alemãs, onde os cabos de cânhamo já não suportavam o peso crescente das operações. A substituição do material permitiu que os guinchos mineiros descessem centenas de metros com muito mais segurança, inaugurando a era da mineração industrial em larga escala. Quase 2 séculos depois, sua presença se tornou global. O mundo consome anualmente mais de 10 milhões de toneladas de cabos de aço, essenciais na infraestrutura, indústria pesada, exploração de petróleo e gás, navegação e até em energias renováveis. Milhões de elevadores ao redor do planeta dependem deles, permitindo que arranha-céus se ergam e moldem o horizonte das cidades contemporâneas. O que é verdadeiramente espantoso reside na proporção entre seu diâmetro reduzido e sua enorme capacidade de carga. Feixes de fios de aço, firmemente torcidos, não só conferem flexibilidade ao conjunto, como também distribuem a força de maneira homogênea por sua seção transversal. O resultado é um cabo com apenas alguns centímetros de espessura capaz de suportar centenas de toneladas. Uma maravilha mecânica do mundo moderno. Escondido sob camadas de rocha, jaz o coração do mundo moderno. A jornada do cabo de aço começa em imensas minas, nas profundezas da Terra. Primeiro, sistemas de perfuração de alta potência abrem caminho na rocha sólida, criando furos para os explosivos. Detonações controladas fraturam a pedra, liberando blocos de um minério de ferro marrom avermelhado. Em seguida, escavadeiras hidráulicas gigantescas erguem rochas que pesam dezenas de toneladas. Elas as depositam em caminhões de mineração com capacidade de carga de centenas de toneladas. Em um fluxo incessante, esses veículos seguem rotas exclusivas, transportando o minério para fora da cava. Na área de estocagem, o material é despejado em funis e transferido para esteiras transportadoras que se estendem por centenas de metros. Ali, peneiras vibratórias e separadores magnéticos trabalham para remover terra, areia e outras impurezas grosseiras. O minério pré-processado é então triturado em pedaços menores, um passo que facilita o transporte e a futura fundição. A partir daqui, vagões ferroviários especializados e navios graneleiros assumem a tarefa, cada um carregando milhares de toneladas de uma só vez. Todo este ciclo de extração e processamento inicial opera sem pausa, assegurando um suprimento constante para a indústria do aço e garantindo a matéria-prima essencial para a produção dos cabos. Onde a rocha se transforma em um rio de fogo, o processo de fundição tem início. Com a chegada dos trens de minério à siderúrgica, milhares de toneladas de ferro, misturadas com sucata metálica reciclada, são despejadas em um colossal forno elétrico a arco, tão alto quanto um edifício de vários andares. Em seu interior, eletrodos de grafite gigantes canalizam correntes imensas, desencadeando um calor que ultrapassa os 2.900 graus, o suficiente para converter metal sólido em uma massa turbulenta, que brilha como lava vulcânica. Para conferir ao aço as propriedades mecânicas desejadas, os engenheiros adicionam manganês para aumentar a resistência,
cromo ou níquel para proteção contra a corrosão e silício para aprimorar a ductilidade. Simultaneamente, cal viva e espátofluor são introduzidos, formando uma camada de escória que sobe à superfície. Atuando como um filtro natural, essa escória absorve impurezas e refina o metal derretido, deixando o aço mais limpo e mais forte. A mistura inteira é agitada continuamente por eletrodos maciços, enquanto sensores modernos monitoram o equilíbrio químico com precisão, garantindo que cada lote de aço atenda a padrões rigorosos. A partir daqui, o metal líquido busca uma nova forma, um novo estado. Uma vez que o aço fundido atinge a pureza e a composição química exigidas, ele avança para a etapa de lingotamento. Diferente dos antigos métodos, onde o metal era despejado lote a lote, hoje o aço quente é moldado continuamente em formas de cobre, equipadas com sistemas de resfriamento forçado à água. Assim que o metal líquido toca as paredes frias do molde, a casca externa se solidifica instantaneamente, enquanto o núcleo permanece fundido. A solidificação, então, progride de fora para dentro, formando tarugos sólidos de vários metros de comprimento, geralmente com seção transversal quadrada ou retangular. Logo após saírem do molde, os tarugos, ainda a milhares de graus, são enviados diretamente para o laminador primário para aproveitar o calor retido. Aqui, rolos maciços de aço liga, cada um com até vários metros de diâmetro, giram sem parar, exercendo uma pressão colossal sobre o tarugo. A cada passagem entre os rolos, o tarugo é achatado e alongado. Sua espessura diminui enquanto seu comprimento aumenta. Esse processo se repete em múltiplos suportes de laminação, transformando gradualmente o tarugo de seção quadrada ou retangular em formas semi-acabadas menores, como barras redondas, tiras planas ou placas longas. A alta temperatura mantém o aço dúctil, permitindo que ele se deforme sem trincar. Ao mesmo tempo, as forças mecânicas repetidas realinham a estrutura interna dos grãos, tornando o aço mais uniforme, resistente e estável antes de entrar na fase de trefilação. O calor incandescente cede lugar à precisão milimétrica do frio. Após ser laminado a quente em produtos semi-acabados, o aço é encaminhado para a linha de laminação a frio para ser trefilado em fios mais finos com dimensões exatas. O processo começa quando as barras ainda quentes do laminador são resfriadas por um sistema de jatos de água de alta pressão. Em seguida, o aço passa por uma série de suportes de laminação. Cada suporte contém grandes rolos de liga que aplicam uma pressão massiva, afinando e alongando a barra gradualmente. A cada passagem, a seção transversal do aço, seja quadrada ou retangular, é reduzida e remodelada para formas redondas ou planas, adequadas para a trefilação. Já na etapa de trefilação, o aço atravessa uma sucessão de matrizes com diâmetros progressivamente menores. Cada passagem torna o fio mais fino, a superfície mais lisa e a estrutura interna mais uniforme. Esta fase é realizada à temperatura ambiente, mas exige um controle rigoroso sobre a força de tração, a velocidade e o atrito entre o aço e a matriz. O menor desvio pode fazer com que o fio se rompa, apresente variação de tamanho ou perca a ductilidade necessária. Em plantas modernas, sensores a laser são instalados ao longo da linha para medir continuamente o diâmetro do fio, operando em conjunto com sistemas de feedback automático que ajustam a força de tração em tempo real. O resultado são bobinas de fio de aço de alta resistência, produzidas com precisão dimensional quase perfeita e com a durabilidade exigida para a fabricação de cabos. A dimensão desejada é apenas metade da jornada. Agora, o aço enfrenta seu teste mais severo. Para atender verdadeiramente aos padrões mecânicos, o fio de aço deve passar por seu próximo desafio, o tratamento térmico. Nesta fase, o fio é conduzido para dentro de um forno e aquecido a temperaturas extremamente altas, tipicamente entre 1.500 e 1.700 graus Fahrenheit. Dentro do forno, a atmosfera é rigidamente controlada em termos de composição de gás e taxa de aquecimento. O calor não apenas torna o fio rubro e brilhante, mas também altera sua estrutura cristalina interna,
reorganizando a malha de grãos metálicos. Essa transformação confere ao aço o equilíbrio ideal entre dureza, para suportar cargas, e ductilidade, para ser torcido sem quebrar. Assim que a temperatura-alvo é alcançada, o fio é guiado para fora do forno e diretamente para a zona de têmpera. Ali, jatos de ar de alta pressão ou banhos de líquidos industriais especializados, como óleo, resfriam o aço rapidamente, fixando de forma eficaz a estrutura recém-formada. Logo após o tratamento térmico, o fio de aço entra em outro processo essencial, o revestimento anticorrosivo. Uma armadura invisível é forjada para enfrentar os elementos. Dependendo de seu uso pretendido, cada filamento é coberto com uma camada protetora, mais comumente uma galvanização de zinco ou um revestimento polimérico. Em ambientes expostos à umidade, água do mar ou produtos químicos corrosivos, essa camada atua como um escudo, impedindo que o fio oxide com o tempo. Antes do revestimento, o fio é completamente limpo com uma solução de ácido suave para remover todos os vestígios de sujeira, graxa e ferrugem microscópica. Em seguida, ele é imerso em um banho de zinco fundido ou passa por um sistema de revestimento polimérico, onde tanto a temperatura quanto a pressão são rigorosamente controladas. O revestimento deve ser uniforme, firmemente aderido e completamente livre de bolhas de ar, pois até mesmo a menor falha pode fazer com que todo o fio se deteriore rapidamente quando em uso no campo. Mesmo protegido por sua armadura contra ferrugem e água do mar, o fio ainda não está pronto para servir na linha de frente. A etapa de inspeção se torna o julgamento final, onde cada falha, por menor que seja, é revelada. Sob o escrutínio de sensores avançados, nada pode ser escondido. O diâmetro deve ser preciso até frações de milímetro, e a superfície não deve apresentar empenamento ou distorção geométrica. Pequenos desvios, se ignorados, tornam-se a causa de falhas catastróficas no futuro. Os dados de cada fio são registrados, analisados e comparados com padrões técnicos rigorosos. Ao primeiro sinal de irregularidade, o fio é imediatamente removido da linha de produção. Isso é mais do que uma simples verificação. É o processo de seleção final, garantindo que apenas os guerreiros de aço mais fortes e uniformes avancem para sua próxima performance no grande palco do mundo. Os filamentos de aço, aprovados em todas as provas, agora se unem para formar um corpo único. Após passarem por todas as etapas de tratamento e inspeção, os fios individuais são transferidos para a linha de torção para serem entrelaçados em um cabo completo. O sistema de torção abriga dezenas, às vezes centenas de bobinas de fio, montadas em enormes estruturas rotativas. Conforme a máquina opera, essas estruturas giram ritmicamente em torno de um eixo central, puxando os fios sob tensão e torcendo-os juntos em um padrão helicoidal que foi precisamente pré-projetado. Antes que a torção comece, os engenheiros determinam o tipo de núcleo apropriado. O núcleo pode ser de aço, produzindo um cabo ultra-resistente capaz de suportar altas cargas de tração, ou de fibras sintéticas como polipropileno, que tornam o cabo mais leve e mais resistente à corrosão em ambientes especializados. Os fios são primeiro agrupados em feixes menores, chamados de pernas, e então múltiplas pernas são torcidas ao redor do núcleo para formar o cabo finalizado. Durante todo o processo, sensores monitoram continuamente a tensão, o ângulo de torção e a vibração. Se algum fio for puxado com muita força ou deixado muito frouxo, o sistema se ajusta automaticamente em tempo real para manter a uniformidade. A velocidade de torção também é rigidamente controlada. Um movimento muito rápido pode deformar os fios, enquanto um movimento muito lento reduz a eficiência. Uma vez que a primeira camada está completa, a máquina continua a enrolar camadas sucessivas, compactamente alinhadas de acordo com o projeto estabelecido. Cada camada desempenha uma função diferente. A camada externa resiste à abrasão, a camada intermediária suporta a carga principal e a camada interna estabiliza a estrutura. Graças a essa distribuição, o cabo finalizado é flexível o suficiente para a instalação e forte o bastante para suportar cargas de centenas de toneladas em uso real.
Um cabo finalizado ainda não pode ser implantado no campo sem sua última camada de proteção, um revestimento de óleo ou lubrificante especializado. Essa camada protetora é aplicada por imersão ou por pulverização de alta pressão, dependendo da estrutura do cabo e de suas condições operacionais previstas. A velocidade de tração é sincronizada com o sistema de pulverização de alta pressão, garantindo que cada seção do cabo receba uma camada uniforme de lubrificante. Sensores de fluxo e temperatura regulam com precisão a quantidade de óleo utilizada, mantendo uma viscosidade consistente durante todo o processo. Os lubrificantes são tipicamente óleos de base mineral ou sintética, com viscosidade estritamente controlada para permitir que penetrem profundamente nos sulcos entre os fios torcidos. Para cabos projetados para operar em ambientes marinhos ou sob cargas dinâmicas contínuas, a mistura de óleo é enriquecida com aditivos que fornecem resistência à oxidação e protegem contra a corrosão eletroquímica. Esta etapa é crítica para preservar o desempenho mecânico do cabo após o processo de torção. A camada de proteção é apenas o começo. Agora, o cabo deve provar seu valor sob as condições mais implacáveis, garantindo um desempenho mecânico impecável após o processo de torção. Para assegurar a máxima confiabilidade, a inspeção final é realizada com máquinas de tração hidráulica em grande escala, plataformas de flexão cíclica e sensores de microdeformação. O cabo é esticado continuamente até seu rompimento completo, determinando o verdadeiro limite de sua capacidade de carga. Em outros testes, ele é torcido e dobrado repetidamente sob pressões variáveis, simulando os ambientes operacionais mais severos. Qualquer sinal de irregularidade, desde fissuras microscópicas até inconsistências na uniformidade estrutural, resulta em rejeição imediata. Apenas os cabos que resistem a cada um desses testes rigorosos recebem autorização para seguir adiante. Uma vez aprovado, o cabo é alimentado em um sistema de bobinagem industrial. A velocidade e a tensão do enrolamento são reguladas continuamente por um controlador central e sensores de carga, garantindo que o fio não afrouxe nem se sobreponha de maneira desigual. Uma plataforma giratória funciona em sincronia com um trilho guia transversal, posicionando cada volta do cabo precisamente em seu sulco designado. Nas linhas de produção avançadas, câmeras e sensores de deslocamento são integrados para detectar e corrigir quaisquer desvios em tempo real. Ao final do processo, as extremidades do cabo são presas com grampos hidráulicos e códigos de rastreabilidade, juntamente com dados do lote, são impressos diretamente no núcleo da bobina. Cada bobina finalizada é então montada em paletes de aço ou madeira de engenharia, firmemente envolvida em filme termoencolhível ou lona oleada para proteção contra a umidade. Guindastes automatizados transferem os paletes para a área de selagem, após o que empilhadeiras os movem para uma zona de logística. Ali são carregados em caminhões prancha ou contêineres especializados com compartimentos anti-rolamento, prontos para deixar a fábrica. Força bruta e precisão cirúrgica. De um simples bloco de metal a um cabo de aço de alta resistência, cada etapa do processo é uma prova de domínio tecnológico. Por trás dessa transformação, existe um sistema de engenharia intrincado, onde o menor detalhe carrega uma importância crítica. É a culminação de um balé industrial perfeitamente orquestrado. Agora, com o ciclo completo, os compartimentos finais estão prontos para serem expedidos da fábrica, levando consigo a garantia de força e exatidão.